estarmos em comunhão. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos que precisamos da Tua mão sobre as nossas vidas. Reconhecemos em que vivemos em um tempo difícil, ó Deus. Um tempo onde as tentações, as provações e as dificuldades, um tempo onde a ciência, um tempo onde o cumprimento, e nós precisamos daquilo que vem do alto. Habilita-nos, dai-nos entendimento, dai-nos a paz que precisamos para que possamos aprender, dai-nos a sobriedade e o equilíbrio, livra-nos do domínio das emoções, dos sentimentos, livra-nos do governo desta vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, porque a Tua palavra diz que iria ser difícil nos nossos dias, e nós precisamos de mais do Teu Espírito, para que consigamos, ó Deus. Fala conosco. Que cada um de nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz, e possamos ser semeados pela Tua palavra, e possamos ser ensinados pelo Teu Espírito, e possamos receber a ação do Senhor sobre nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Quero dar as boas-vindas aos visitantes, sejam bem-vindos. Casa do Pai. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. João, capítulo 4, versículo de número 1. Os falsos espíritos. Todos abriram? Amém? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Pode assentar-se ficando com a sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 4. A preocupação do apóstolo João com os dias atuais dos quais ele vivia e dos dias da nossa atualidade eram as complexidades que haviam com respeito à aceitação de espíritos malignos que estivessem camuflados de uma forma que eles iriam passar desapercebidos e eles iriam intrometer-se dentro da comunhão dos santos. Então, a preocupação do apóstolo João, como do apóstolo Paulo, era essa camuflagem dessa ação espiritual, onde espíritos malignos intrometeriam dentro do reino de Deus, para que então pudessem trazer o engano, o desvio, a torpeza, a apostasia em diante. Então, é muito interessante que ele diz assim, provai os espíritos. O que ele diz com isso? Ele quer dizer que nós, com o discernimento que nós temos e com a ação do Espírito Santo, nós iríamos identificar o que seria o espírito da verdade e o que seria o espírito do erro. O próprio Espírito Santo iria nos ensinar as diferenças. E ele diz uma outra coisa muito interessante, que esses espíritos, eles teriam um apoio para que eles se intrometessem dentro do reino. E o apoio vem dos falsos profetas. Então, os falsos profetas iriam apoiar a ação desses espíritos malignos, que iriam entrar e seriam o espírito do anticristo.
Nós sabemos que vai existir, então, o anticristo, mas os anticristos, o espírito do anticristo gera anticristos, que já está no nosso meio, diz ele. Outra coisa, o espírito maligno, ele tem o objetivo de honrar o mundo, e ele se opõe à obra do Espírito Santo. Ele trabalha para inclinar a mente e o coração do crente ao mundo. Bom, nós poderíamos falar sobre várias investidas do espírito do anticristo. Mas nós vamos falar sobre a investida dele em 3 bases do reino de Deus. O reino de Deus tem diversas bases, mas nós vamos falar sobre 3 bases do reino de Deus, que é o amor, primeira base. Segunda base, o governo. E a terceira base, a adoração. Essas 3 bases são alvos de espíritos malignos, espíritos de anticristos. Por que significa anticristo? Porque ele vai tudo que é contra aquilo que Jesus deixou. Jesus disse que nós temos que amá-lo mais do que tudo. Então ele vai trabalhar contra o amor. Jesus disse que ele tem o governo sobre todas as coisas, principados e potestades. Ele vai trabalhar contra este governo. Jesus diz que a adoração está totalmente resumida em Deus, e ele vai trabalhar para tirar essa adoração. Quero falar sobre o primeiro tópico. Nós vamos ler alguns textos. Vá comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Versículo de número 11. Toda a base do anticristo é feita por uma ação humana, e a ação humana está totalmente ligada com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que não visam a salvação das ovelhas, mas visam os próprios interesses. Tá? Então, esses são os falsos profetas. E outras características. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão Porque o falso líder tem condições de trazer o engano a muitos. Por quê? Porque as trevas, ela tem um certo sucesso e um certo êxito em seu empreendimento, por causa da parte humana. A parte humana, ela dá às trevas a condição de êxito. As nossas escolhas, a nossa livre agência, o nosso posicionamento, a nossa arrogância, a nossa soberba, os nossos achismos, o que eles fazem? Eles dão condições, tudo isso, do progresso das trevas. Então você olha e você diz, mas meu Deus, dá a impressão que as trevas estão prosperando, que as trevas estão inovando, que as trevas estão tendo uma abordagem cada vez mais direta e cada vez mais promissora. Não é impressão, é realidade. As trevas estão galgando, e a Bíblia diz em Apocalipse, porque ele sabe que o tempo dele está no fim, e ele está trabalhando acirradamente. Está trabalhando de uma forma explícita, implícita, encoberto, descoberto, de todas as formas. Por quê? Porque o objetivo dele é retirar os cristãos e retirar dos cristãos o amor primário por Deus, o governo de Deus e a adoração por Deus. Esse é o objetivo. E ele faz de que maneira? Ele faz de uma maneira muito sutil, muito velada. Por quê? Para que eu e você não percebamos, para que eu e você não possamos identificá-lo. O anticristo, ele está dentro do reino de Deus, ele está dentro da igreja, trabalhando para quê? Para que essas 3 bases sejam balançadas e retiradas por meio da permissividade. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que tem a ver com o aumento da iniquidade e a diminuição do amor, ou esfriamento do amor? Tudo. 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 Você quer ver um crente perder o primeiro amor? Ele vai, pouco a pouco, sendo flexível ao pecado, sendo flexível
E ele vai sendo empático às coisas que ele gosta, e ele vai se inclinando. Mas não tem problema. Ele começa a usar chavões ou frases prontas. Mas eu não sou santo, ninguém é santo. Mas qualquer um faria isso. Mais. De repente ele percebe que o coração dele começa a ficar cada vez mais dependente das coisas deste mundo, cada vez mais frio, com menos vontade de orar cada vez mais, com menos vontade de cultuar cada vez mais. E ele vai olhando as notícias, e ele vai observando as iniquidades, tanto as suas quanto as alheias, e ele vai olhando e vai vendo tudo muito comum, tudo muito natural. É normal. É normal. No céu não tem gente normal. Você sabia disso? Não tem. No céu tem 3 moços que foram lançados numa fornalha de fogo ardente porque não quiseram se prostrar diante de uma estátua de ouro. No céu tem outro moço que não deixou de orar as suas 3 vezes ao dia e foi lançado numa cova de leão. E assim por diante, se nós fôssemos falar. Então, no céu não tem gente normal. No céu tem gente louca por Deus. No céu tem gente que quer Deus, que pagou o preço para tê-lo. Não tem gente normal. No céu não tem gente que viveu uma vida normal, onde o pecado era normal, onde as escolhas são normais, onde a personalidade dominava. No céu não é lugar de gente normal. Se eu quiser ser normal, o céu não vai ser o meu lar. Deu para você entender que o Evangelho investe em mim e em você uma ação revolucionária contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. No céu não tem gente corrupta, no céu não tem gente que se dá a mentira, no céu não tem gente que foi comprada ou vendida, não tem. Por quê? Porque enquanto você está no mundo, você entra para o reino. E o período em que você está no reino é o seu período de preparação para o céu. É o período em que você vai aprender, ser esmiuçado, ser levado para o oleiro, ser purificado como ouro. Este é o período que você está vivendo. Você pergunta por que muitos já foram e nós ficamos? Porque ainda não foi terminada a obra em nós. Tem muita coisa suja para limpar em nós. Tem muita coisa ruim para ser tirada de nós. A vida que eu e você temos só tem um objetivo para Deus: preparar-nos para o céu. E agora, qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? Essa é a grande questão. Se os nossos objetivos são equiparados, ou se nós somos divergentes aos objetivos de Deus. O objetivo de Deus é me levar para o céu e te levar para o céu. E nós devemos estarmos juntos neste mesmo objetivo. E a palavra do Senhor diz: ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade já se multiplicou e está se multiplicando cada vez mais. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 2, as 2 igrejas acusadas de 2 pecados semelhantes. A igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Eu acho muito interessante, que as igrejas estavam em crise. Jesus poderia ter dito assim: olha, chame um pastor avivalista, faça uma campanha para consertar esse povo. Jesus fez isso? Não. Jesus disse: arrependa-te, porque senão... Arrependa-te, porque senão... Só existe um caminho para o avivamento e para o conserto: o arrependimento. Verdadeiro e único. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, diz assim, versículo 3: sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Uma igreja, você lê do versículo 2, o Senhor diz: conheça a tua obra, tua paciência, que você tem um discernimento de saber quem é e quem não é, só que você deixou o seu primeiro amor.
O que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Qual é o significado para mim e para você do primeiro amor? De nós entendermos que o Senhor Jesus tem que estar acima de tudo. Ele foi muito claro quando ele disse: quem não me amar mais do que pai e mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Esse é o primeiro amor. Porque Satanás, porque o anticristo quer fazer com que nós amemos outras coisas. Você ama Jesus? Ama. Mas e isso? Vixe. E seu dinheiro? E sua folga? E seu conforto? E sua família? O primeiro amor. Jesus só pode ser amado com um tipo de amor, o primário. Ele não aceita o secundário e nem o terceiro, é apenas o primeiro. Não tem como eu olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu vou te amar com o segundo amor, eu vou te amar no terceiro amor. Não quero, não é assim que funciona, é o primeiro amor. Porque Satanás quer, por meio do anticristo, retirar o primeiro amor do Senhor Jesus. Porque quando você não ama Jesus em primeiro lugar, você terá amores, paixões e com isso desilusões, decepções. E ficará frustrado. E pessoas frustradas não aprendem, e pessoas frustradas não recebem a ação do Espírito Santo, e pessoas frustradas não conseguem entender o planejamento de Deus. É por isso. O anticristo visa a primeira base do reino de Deus, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Se você fosse olhar para você agora, eu não sei em que fase que você está da sua vida. Existem pessoas que vivem de fases. Tem fase que ele está muito crente, tem fase que ele está mais ou menos crente, e tem fase que ele está nada crente. Eu não sei qual a fase que você está, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo tem uma vida para você. Jesus Cristo tem um lugar para você. E esse lugar é um lugar que não aceita ondulações, esfriamentos. É um lugar aquecido, onde os anjos estão diante dele com brasas vivas no altar, onde o seu amor por ele é primário. Eu sei, e você sabe, se o seu amor por ele é primário ou não. Então Jesus olha e diz assim: o que eu tenho contra ti é que vocês deixaram o primeiro amor. E aí o Senhor Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando você abandona o primeiro amor, é uma queda. Você caiu. Você teve uma queda. Você priorizou a família, você priorizou você mesmo, você priorizou os seus gostos, os seus prazeres, e você priorizou as outras coisas. Quero que você vire a sua página em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Uma igreja que se dizia abençoadíssima, por sinal. É interessante como as pessoas, elas têm uma compreensão um tanto curta, pequena, ínfima. Se eu estou feliz é porque eu estou bem com Deus. Se eu estou abençoado é que eu estou bem com Deus. Se eu estou... O que mais? Isso é verdade? Isso é verdade? É sinônimo de estar bem, de estar confortável, de estar próspero, de estar abençoado, é sinônimo de estar numa vida espiritual boa. Você realmente acha isso? Você realmente acha que porque você está feliz, porque você está próspero, porque você tem os seus fins de semana com a sua família, no meio de uma roda de escarnecedor, e você sorri e está tudo bem, isso é sinal que Deus está contente com você? Quem de nós temos conhecido a Escritura? Quem de nós temos conhecido um pouquinho sobre Deus? O problema é que as pessoas não conhecem a Deus, elas formulam uma idealização de Deus e pensam que aquilo é Deus.
Mas se você for averiguar o que você sabe sobre Deus, você vai ficar surpreso, porque você vai encontrar ali seus conceitos, seus padrões, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e de Deus não tem quase nada. Analise o que você sabe sobre Deus, analise o que você entende sobre Deus, procura aí dentro de você. Você vai encontrar você. Foi a sua conclusão, o seu conceito. Você gerou um Deus particular. É o seu Deus. Seu Deus que gosta das suas coisas, que aprova a sua vida. O seu Deus que não mexe com você, o seu Deus que não te exorta, que não cutuca você. É o seu Deus, isso aí é você. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo um tempo maravilhosamente bem. Uma igreja totalmente próspera, totalmente abençoada. Uma igreja que achava que tinha uma ótica, uma visão perfeita. Jesus olha e diz assim: vocês são desgraçados. Vocês são cegos. Vocês estão nus. Vocês precisam comprar de mim colírio para enxergar, roupa para vestir. A Bíblia diz assim no versículo de número 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. O estado da igreja, a temperatura da igreja, morna. Não sei. É você quem sabe a sua temperatura. Qual é a sua temperatura? O Espírito chega com um termômetro do céu para medir a sua temperatura. Qual é a sua temperatura? Qual é a sua temperatura? O que Jesus diz? Vocês deveriam definir uma temperatura. Frio, não quero nada com Deus. Eu quero ter uma religião apenas. Eu quero vir domingo na igreja, e eu quero ouvir a palavra, fazer minha oração, ir embora para minha casa e viver a minha vida da minha maneira. Frio. Quente. Morno. Aquele que faz de conta. Jesus diz: vocês me dão enjoo. Nojo. Por quê? Porque é quase frio e quase quente. Não é quente porque não tem fervor, não tem paixão, não tem amor, não tem humilhação, não tem abnegação, não tem renúncia, não tem dedicação, e nem é frio. É morno, é indefinido. E Jesus diz assim: se vocês não tomarem uma decisão, eu vou vomitar vocês de dentro de mim. Mas antes ele diz assim: porque és morno, versículo de número 16, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estou falando sobre o amor. O combate do anticristo ao amor por Jesus Cristo. Seja sincero. O que você mais ama na vida? Seja sincero. Seja sincero. Você está diante de Deus. Seu casamento. Seus filhos, e de preferência um que você é mais apegado. Seu trabalho, sua vida. O que você mais ama na vida? Por quê? Porque se você for sincero, Deus olha para você com misericórdia e te oferece uma oportunidade. Mas se você mentir para Deus, não tem chance para você. A sinceridade é aquilo que nos abre a porta. Isso é ser morno. É mentir. É tentar mentir para Deus. É não reconhecer-se, é não enxergar. Se você olhar e dizer: não, Deus, eu amo mais o meu trabalho, eu amo mais a minha vida, eu amo mais a minha família. O Senhor é alguém que eu uso como recurso. O Senhor é um bom recurso que eu tenho, é um recurso que me abençoa, é um recurso que me provê, é um recurso bom que eu tenho, mas que eu te priorizo, eu não te priorizo. Sinceridade. A sinceridade, ela é tudo aquilo que nós precisamos para ter o mínimo de diálogo com Deus. Por que Satanás combate o amor? Então vamos lá.
Vamos lá. O quanto de digital sua tem na Bíblia e o quanto de digital sua tem no celular? Vamos ser mais literais, porque aí nós vamos conseguir entender melhor. O quanto você usa a Bíblia e o quanto você usa o celular. Vai me dizer que você usa o celular 5 horas por dia consecutivas, se for contar tudo, só para trabalho. Aqui, esse é irmão desse. Não. A Bíblia é que tem as informações de vida para você. Hã? É uma boa ferramenta para trabalho. O WhatsApp facilitou bastante e assim por diante. Agora, você ficar perdendo tempo em ficar vendo vídeo para dar risada de comédia, em você ficar olhando a vida dos outros, a postagem da vida dos outros. Você olha no relógio, passou meia hora, passou 40 minutos, passou 1 hora. Você não tem vergonha quando você olha para o seu celular? Você não se sente envergonhado? Eu acho que a pessoa ela deveria sentir vergonha. Não só porque ele é um cristão, não, mas porque ele é um ser humano à toa, ocioso, ignorante. Pegar um livro para ler, dormir, descansar, que é melhor do que ficar no celular. Vai dormir, você descansa o seu corpo. O que nós precisamos entender é que nós amamos coisas que não declaramos. Você já olhou para o celular e falou para ele: eu te amo e eu não vivo sem você? Quem já fez isso? Ninguém. Mas essa não é a pura verdade. Eu te amo. Por quê? Porque o que você ama, você não fica sem. Tem gente que ele vai comer, o celular está do lado dele na mesa. Ele vai no banheiro, o celular está no banheiro com ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou revoltada. Totalmente revoltada com a sociedade. Revoltada. Como uma sociedade que se diz tão inteligente, como uma sociedade que é provida de uma ciência tão alcançada como a nossa, nos deixarmos engodar de tal maneira com isso. Não, eu estou assustada. Assustada com o vício. As pessoas estão viciadas e não estão percebendo. Tem gente que ele chega mais cedo na igreja, ao invés dele abrir a Bíblia, dobrar o joelho no chão e orar, ele vai olhar o celular. É incrível. Incrível. Tem gente que traz o celular para a igreja. A não ser se tiver alguém doente na sua casa. Mas do contrário, por que você vai trazer o celular na igreja? Não tem explicação isso. É impressionante. Impressionante. Você olhar para um filho e você fala: estou falando com você. Você olhar para um marido e dizer: estou falando com você. Para uma esposa: estou falando com você. Para com esse celular. Será que nós temos tido consciência do que está acontecendo conosco? Essa é a grande pergunta. Não é o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. A questão é, temos consciência do que está acontecendo conosco, daquilo que amamos? Amamos o celular, mas não temos a coragem de dizer: eu te amo e não vivo sem você. Mas existe um amor, e esse amor por Jesus está sendo o quê? Logrado, roubado, de uma maneira pacífica. Por que o anticristo quer tirar o nosso amor por Jesus? Por quê? Porque sem amor por Ele, não vamos entrar no céu. Eu gostaria que você fizesse um propósito essa noite. De você pedir ajuda para Deus, para você desvincular-se um pouco do seu celular. Pedisse ajuda para Deus. Você que é jovem, pedisse ajuda para Deus. Você que é adulto, pedisse ajuda para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu reconheço que eu estou exageradamente. Eu estou viciado. Eu estou viciado. Quero falar sobre o segundo ponto. Ele ataca o governo. Eu quero que você vá comigo em 1 João, capítulo 2. Volte um pouquinho aí comigo.
1 João, capítulo 2, versículo de número 15. Jesus manda, e Satanás quer nos dar uma sensação de liberdade, uma sensação onde achamos que nós podemos fazer e sermos do nosso jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse assim, ó, o reino de Deus funciona assim. Alguém quer construir uma torre. Aí ele não tem condições para terminar essa torre, mas ele começa. E a torre fica lá pela metade, não vai servir para nada, né? Porque uma torre não terminada não serve para nada. E aí ele passa vergonha. O evangelho não é para todos. É fácil ser espírita, é fácil ser católico, é fácil ser Xonoê, é fácil, isso é tudo fácil. Agora, Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio morrer por você na cruz e veio tirar você do mundo e fazer de você igreja e trazer você para o reino dele. Então, Jesus caracteriza assim, o mundo e a igreja, o mundo e o reino de Deus. Então, você não pode amar o mundo e nem querer o mundo. Isso é interessante. Por quê? Por que o céu vai ser céu? Porque não vai entrar gente que ama o mundo. Então, por isso que o céu vai ser céu. Pastor, eu gosto de uma religião mais light. Não é o cristianismo. O cristianismo é uma religião de amputação. Se o seu olho te impede de ir para o céu, arranca ele. Se sua mão impede de ir para o céu, arranca ela. Se o seu pé é uma religião, vamos dizer assim, de amputação. Que você, como uma ovelha, é levado ao matadouro todos os dias. Que a religião light não é o cristianismo. Não é o cristianismo. Depois falar, eu fui na igreja, depois não fui para o céu. Não é o cristianismo. O cristianismo, ele é radical. Ele não é normal, ele não é uma maciota. Ele é radical. Deu para você entender? Ele é radical. É sim, sim, não, não. Não tem meu termo. Tá? Ah, mas tem igreja lá. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja que você pode beber vinho, que você pode beber cerveja, que você pode ouvir música do mundo. Tem Jesus, Paulo diz em Coríntios, prega um outro Jesus, um outro Espírito, prega um outro Evangelho. Tem para tudo quanto é gosto. Tem. Só que é o seguinte. Edição corrigida, revisada, fiel, traduzida por, bem grande, João Ferreira de Almeida. Traduzida. Dançou. Está traduzida. Você sabe o que está escrito? Você lê? Traduziu. Agora, filho. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não entendo o Velho Testamento, não precisa. Mateus, Marcos, Lucas, João já é suficiente para cortar sua cabeça e a minha cabeça fora e colocar Cristo como primazia sobre nós. Ele é o cabeça da igreja, não eu nem você. Não, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, ele manda, ele governa. Não precisa, eu não entendo ler Ezequiel, eu não entendo Daniel, não precisa. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. É suficiente para você se converter e entender quem é que manda. Quem é que manda na igreja? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo de número 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Música secular, música do mundo. Amigos seculares, amigos do mundo. Celular onde você abusa, mundo. Netflix, filme, mundo onde? Mundo, que mais? Que mais? Mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não, pastor, sabe qual é o negócio? Isso é muito radical. Mas você está falando do céu, você não está falando de uma reencarnação.
Onde você vai vir para poder pagar alguns pecadinhos a mais. Não, você não está falando de um purgatório, que você fica expurgando, até saber quando. Não, você está falando do céu. Você está falando do seu rei, do seu Senhor. É disso que você está falando. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí vem aqueles crentes com os problemas deles. A minha vida não dá certo por quê? Porque não pratica a palavra. Pratique a palavra no seu casamento e vai dar certo. Pratique a palavra no seu trabalho e vai dar certo. Duvido se você não orar 3 vezes por dia, que esse demônio que te perturba não vai te deixar em paz. Ore, consagra a sua vida. Mas nós fingimos e fazemos de conta. Jesus Cristo tem o governo da minha vida e da sua vida. E eu preciso entender isso. E não é do jeito que eu quero. Ser cristão não é eu fazer as coisas do meu jeito e achar que Deus vai aceitar. Caim se deu mal pensando nisso. Eu acho Caim uma pessoa tão interessante, porque depois de Deus falar para ele que ele estava reprovado, ele nem pensou dizendo, Senhor, eu não terei comunhão contigo, eu não terei acessibilidade à tua presença. Sabe a primeira coisa que ele pensou? Eu vou ser uma pessoa rejeitada. Primeira coisa que ele pensou. As pessoas vão me rejeitar. Quem me vir vai querer me matar. As pessoas não vão gostar de mim. Você ainda está nessa? Você ainda está nessa? De achar que você tem que viver uma vida para agradar os outros, para as pessoas gostarem de você. De você se resumir, se vender, se barganhar, porque você precisa agradar pessoas. Nós não estamos mais neste tempo. Nós estamos no tempo de sermos luz e sermos sal, de definirmos quem nós somos. Versículo 18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós... Deixa eu falar uma coisa para você. Você entendeu o que o João está dizendo aqui? Que o anticristo está na liderança da igreja. Você percebeu isso aqui? Anticristos na liderança da igreja. Governo, ele manda. Ele manda. Ele manda. Você não frequenta uma igreja porque você tem amizade com pessoas. Você não frequenta uma igreja porque você batizou ali. Você não frequenta uma igreja por causa da sua roda de amigos. E porque você está há 30 anos ali dentro. Você frequenta uma igreja porque você sabe que dali você vai para o céu. É para isso que existe a igreja. Porque os pastores irão apresentar a igreja ao bispo e supremo dela. É isso. Não é um clube, não é uma ação social, isso aqui é um exército. Nós precisamos definir melhor as coisas. Você quer ter amizades? Você quer qualquer outro lugar, mas igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar de você aprender a servir a Deus, é lugar de santidade, é lugar de você ser purificado, é lugar de confronto, onde a palavra irá confrontar com o seu eu, com o seu ego, e você vai sair mudado. Esse é o objetivo. João diz, está no meio de vós. Mas isto é para que se manifeste quem não é de nós, e vós tendes a unção do santo. Eu quero que você vá comigo em Judas, um pouquinho adiante. Judas, versículo 3. Jesus é o dominador das almas.
Não adianta querer tirar o governo, todo o principado, toda a potestade. Colossenses diz, ele governa sobre tudo. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Batalhe pela sua fé. De que maneira? Porque existem pessoas no meio de vós, porque introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negam a dominação, negam o governo. Eu não posso fazer o que eu quero, nem você pode fazer o que você quer. Eu não posso viver do jeito que eu quero, e nem você pode viver do jeito. Quem faz as regras, quem faz os mandamentos, não sou eu e nem é você, é Ele. Não tem problema, não tem problema. Lembra em João 6? Não tem problema. Jesus começa a pregar em João capítulo 6 e todo mundo vai embora. Jesus convida os 12 para ir também. Jesus convida os 12. Jesus olha para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? Não, Senhor, só o Senhor foi o que me deu o carro novo. Não, Senhor, só o Senhor que restaurou meu casamento. Não, só tu tens as palavras de vida eterna. Você precisa objetivar o céu, e Ele manda no céu e manda na terra. Por que que Deus permite que se introduza espíritos de anticristo dentro da igreja? Para provar os que são e os que não são. Dá para entender? A peneirada. A peneirada. Crente sério não vai atrás de modernidade. Tem agora esse negócio de metaverso. Vou falar só um pouquinho aqui para vocês. Não existe culto online. Não existe batismo online. Não existe ceia online. Não existe. Não existe. Culto é presencial. A ciência muda e a ciência avança. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Criar um avatar, um personagem, da maneira que você quer, e fingir que você vai à igreja. O pastor finge que prega. É um fingimento, né? É um fingimento, a modernidade de fingimento. Então você percebe que a coisa está tão escancarada, que até o fingimento, tem igreja que já está até aderindo a isso, né? Você fica lá no conforto da sua casa e você finge que você vai na igreja. Eu acho isso até legal, isso aí. Eu acho isso bom, não é ruim não. Sabe por quê? Porque se essas pessoas fingem que vai na igreja, então elas vão fingir que vai para o céu também. E aí nós não vamos encontrar elas lá. E aí vai ser muito bom. É ou não é? Eu não acho tão ruim assim, não. Porque se a pessoa quer fingir que vai à igreja, ela pode muito bem fingir também que vai para o céu. E claro que ela vai fingir, que vai ser arrebatada, e vai, quero ver na hora. Por mais que a ciência se multiplique, a palavra de Deus permanece para sempre. É única, é unicista, não tem como mudar isso. Não existe culto online. Culto é presencial. Não tem como. Não há maneira, não tem como você ficar em casa e você dizer, eu fiquei em casa que eu vou assistir. Mentira, você pode assistir, mas participar não. Participar é presencial, tem que ter coração. Ou que bate ou que se esfrie. Tem que ter suor, tem que ter presença, senão não é culto. O governo pertence a Jesus Cristo. E não importa as modernidades, e não importa a ciência, e não importa o que eu acho, o que você acha, o que eu penso, o que você pensa, o que importa é o que está escrito e ponto, acabou. Deu para você entender? Está escrito e ponto.
Terceira base do reino de Deus, a adoração. Quero que nós vamos ler 4 versículos, 4 textos. Mateus capítulo 15, versículo de número 7. O Senhor Jesus, em Mateus 15, 7, ele recorda e relembra um texto que o profeta Isaías disse no capítulo 29, versículo de número 13. Mateus, nós estamos falando da adoração. Você sabe o que é adoração? Você sabe o que é adoração? Jesus olha para a mulher samaritana e diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É dentro e fora, intensamente dentro, intensamente fora. Adoração não é apenas nós chegarmos aqui e cantarmos ao Senhor. Adoração é quando você vai para a faculdade, quando você vai para a escola, é quando você está trabalhando, é quando você está na roda de amigos. Isso é adoração. É onde Deus tem a função principal na sua vida: ser servido, ser adorado, ser reverenciado, ser temido. Isso é adoração. Você é crente igual você é na igreja, em outros lugares? Mateus capítulo 15, versículo de número 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo se aproximava, cantava, adorava, mas o coração estava longe. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 1, quero falar sobre adoração. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Nós amamos a palavra de Deus porque não há contestação para ela. E sabe uma das coisas que me causa tristeza? É essa flexibilidade maligna que eu vejo nos crentes. Sabe essa questão de aceitação? Se Deus não aceita, como que eu posso aceitar? Se Deus não gosta, como eu posso gostar? Isso é adoração. Se Deus não aprova, como eu posso aprovar? Ah, mas eu sou uma pessoa extremamente fraterna, extremamente socialista, extremamente empática, extremamente. Você não é nem um pouquinho zeloso, não? Nem um pouquinho zeloso? Nós só podemos aceitar o que Deus aprova. Adoração é algo para Deus. E o Senhor fala sobre a adoração de deuses de prata, de bronze, e até a humanidade, a própria humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Os céus estão sobre todos, todos respiram o mesmo ar de Deus, todos estão vivendo uma vida por conta de toda a criação de Deus. Isso não é de graça, um dia isso vai ser cobrado. Você acha que o ímpio não vai ser cobrado de todo o ar que ele respirou, de todo o sol que ele recebeu, de toda a chuva que ele não recebeu? Que ele recebeu? Vai. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Ninguém pode dizer que não vê Deus, porque vê onde? Na criação dele. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Mas eu nunca, como você nunca ouviu falar? Como você nunca viu? Você não desfrutou do sol, da chuva, da lua? Porquanto
Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. E de aves, quadrúpedes e de répteis. Aqui ele está falando de idolatria, mas eu vou ainda mais longe. Não é idolatria só de barro, de pedra, de bronze e de ouro. Não é ídolos fabricados apenas por mão de homens. Quando João diz, filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos, ele não estava falando dos ídolos feitos de matéria-prima, mas ídolos o quê? Ser humano. É o último ídolo a cair. E tem gente que é duro para cair. Duro para desmontar ele, é duro para levá-lo como ovelha ao matadouro. Por quê? Porque a sua vontade, é o seu conhecimento, é a sua prepotência, é o que ele sabe, é o que ele pensa, é tudo a religião dele, é o dinheiro dele, Peraí. Jesus ou a sua personalidade? Escolha. Isso é conversão. Escolha. Escolha. Você não é convertido porque você batizou. Você não é convertido porque você fala em línguas estranhas. Você não é convertido porque faz 30 anos que você está dentro da igreja, ou porque você tem dons, porque com tudo isso Jesus diz, eu não vos conheço. Você é convertido quando você opta por Jesus ao invés de você. A adoração é para Ele, não é minha nem é sua. Eu digo uma coisa para você, e eu vou dizer de novo. Deus deu tudo para mim e para você. Qual é a única coisa que Ele não dá? Diz. Diz. A glória, a honra, a adoração é dEle. Eu e você somos comedores de arroz e feijão. Ele é Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos e que amamos. Será que precisamos sofrer? Será que precisamos passar por adversidades únicas para entendermos isso? Não! A adoração pertence a Ele. E o que Satanás tem feito, o que o anticristo tem feito, tem colocado o ego, a personalidade da pessoa, os traumas, as dores lá em cima. E Deus, onde é que fica? Versículo de número 24. Por isso também os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. A idolatria traz a entrega de Deus à corrupção. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Parece que Paulo está escrevendo dos dias de hoje. É o que eu gosto, é o que você gosta, é como eu me sinto bem, é como você se sente bem. Peraí. Honrar mais a criatura do que o Criador. Adorar a criatura. Tem gente que se adora. Ele se adora. Adora. Quando é que você se adora? Quando você faz só o que você gosta. Quando você é do seu jeito, da sua maneira, e quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser aceitar, tudo bem. Esse conceito, essa política social sua, mas e Deus? Deus não te aceita como você é. Deus não me aceita como eu sou. E daí? Nós vamos falar para Deus, Deus, vê aí o que o Senhor faz? O Senhor diz, não, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Deus não me aceita como eu sou. E Ele não te aceita como você é. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Isso é honrar Deus. É entender que Ele quer que nós mudemos. Ele quer que todos os dias nós entreguemos a nossa alma para Ele e recebamos da palavra a mudança necessária. Quanto tempo você está na igreja? Vamos lá. Qual foi a última vez que você viu uma mudança expressiva em você? Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de amor para o próximo. Um pouquinho mais de boca fechada e cabeça funcionando. Qual foi a última vez que você viu? Tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não tem conversão.
A conversão não é um assunto isolado, é uma obra do Espírito Santo, contundente dentro de nós, trabalhando contra o nosso jeito, a nossa maneira. E a Bíblia diz assim, versículo de número 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, lesbianismo. Tá uma onda esse negócio de lesbianismo, né? É moderno, isso é tudo Netflix, tudo televisão. Televisão é uma coisa impressionante. As mocinhas. Escuta, mas você já beijou um rapaz? Não, mas eu gosto de moça. Mas você nunca beijou um rapaz? Como é que você está gostando de moça? Você nunca beijou um rapaz? Acha que isso é moderno. Acha que isso Mas peraí. Isso é diabólico. Isso é maligno. Isso leva para o inferno. Continuando. Versículo de número 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Homossexualismo. Leva para o inferno. Leva para o inferno. Leva para o inferno. E aí? Continuando, mas não para aí não. Eu sei que o homossexualismo leva para o inferno. Eu sei que... Mas peraí. Eu quero ler um versículo para você, que ainda bem que você vai estar sentado. Viu? Ainda bem que você vai sentado. Porque tem gente, tá? Que deveria ser conhecido, igual o pastor fala, Nossa Senhora dos Desgraçados. Sabe por quê? Porque ele quer fazer mais do que Jesus. Se a pessoa não quer Jesus, não quer nada com nada. Não quer Jesus, não quer nada com nada. Deu para você entender? Ou não deu? A adoração é de Deus, o serviço é dele, é para ele. Você não vai ser alguém que é preconceituoso com a pessoa de forma alguma. Mas o ato é repugnante. O ato é algo que você tem que ter asco e nojo. O pecado. As pessoas você ama se elas quiserem ser amadas e ajudadas. Mas o pecado você abomina. Deu para entender ou não deu para entender? Ele diz assim, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, estando cheias de toda iniquidade. Isso tudo é por causa que não adoram, não honram, estão em fornicação, em malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora leia o versículo 32. Conivência, empatia. Escolhas. Fazemos escolhas. Fazemos escolhas. Fazemos escolhas. E aí, o que você faz com esse versículo? Com a conivência? O mesmo sangue, o mesmo pecado, a mesma condenação vem sobre a sua vida. Que você conhece a verdade e dá apoio a tais pessoas que cometem tais pecados. Jesus. Se eles não quiserem Jesus, não há nada o que você pode fazer por eles. A sua amizade é lixo. É lixo. A minha amizade é lixo. É Jesus quem conserta, é Jesus quem muda, é Jesus quem transforma.
A palavra de Deus é muito clara e evidente. Não se assente à roda dos escarnecedores. Que é no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que comunhão tem luz com as trevas, infiel com o infiel, fiel com o infiel. Que comunhão que tem? Não tem comunhão nenhuma. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas os que se agradam dos que fazem. Crentes que estão em cima do muro, que vão morrer de pedrada. Crente não fica em cima do muro. Crente tem lado. Crente tem definição. Crente tem posicionamento. Crente tem definição. Crente é radical, meu irmão. Crente não é obsoleto, nem utópico. Crente, ele sabe o que quer, para onde ele vai, do que ele gosta, e o que ele aprova, e o que ele reprova. Ele identifica algo de anticristo à distância, e diz: isso aí é contra o meu Cristo. Isso aí é contra o amor que eu tenho pelo meu Cristo. Isso é contra o governo do meu Cristo. Isso é contra a adoração de meu Cristo, que pertence apenas a Ele. Crente sabe o que pertence a Cristo e o que não. Para nós encerrarmos, 2 Tessalonicenses, vá um pouquinho para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Vamos encerrar. Você sabe que a besta, tanto a do mar quanto a da terra, ela virá para ser adorada. E todos aqueles que aceitarem o sinal da besta não vão ir para o céu. Apocalipse 13 e diante fala da besta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é o anticristo no final. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça opera. Você vai dizer assim: pastora, eu vou trabalhar para impedir o progresso da injustiça. De que maneira? É Deus quem delimita e determina. Trabalhe para escapar. Escapa-te por tua vida. Escapa-te desse século. Escapa-te dessa conformidade, dessa situação comum que os crentes estão vivendo. Escapa. Escapa por tua vida. Escapa por tua vida. Você só tem uma alma. Você precisa entender isso. É a coisa mais séria, é o assunto mais sério que você tem, é a sua alma. Escapa-te por tua vida. É a coisa mais preciosa que você tem. Ele diz assim: somente um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Presta atenção nesse versículo e o próximo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se você não amar a verdade, você não é salvo. Você precisa amar a verdade, porque a mentira vai tentar solapar você. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Lembra que nós lemos lá em João 4, o último versículo que nós lemos? E então se identificará o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus enviará o espírito de erro. Por quê? Porque se eu nego a verdade, eu dou legalidade a Satanás para que seja convencido pelo erro. Deus enviará o espírito, a operação do erro, para que creiam na mentira. Você já viu o crente que ele acredita naquela mentira piamente, e você faz de tudo para despertá-lo e acordá-lo e você não consegue? Por quê?
certamente, em algum episódio da sua vida, da vida dele, ele rejeitou a verdade. Ele rejeitou a verdade. E a Bíblia diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prazer no pecado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O espírito de anticristo quer alcançar, quer progredir, quer atacar as 3 bases do reino: o amor por Jesus Cristo, o governo de Jesus Cristo e a adoração a Jesus Cristo. Os anjos o adoram e se prostram diante dele. E eu quero dizer uma coisa para você. O profeta Daniel, ele recebe uma revelação da parte de Deus dizendo que nossos dias muitos iriam ser levados por lisonjas. Muitos iriam ser engodados e envolvidos por mentiras. Eu quero dizer uma coisa para você neste momento. Eu gostaria que você analisasse a sua religião, se assim você quiser concluir. Olha a maneira que você tem vivido. Olha para a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Seu amor tem se esfriado? Olhe para o governo do Senhor Jesus na sua vida. Olha para a adoração. Olha para você. Você veio aqui porque Deus te trouxe. E você quer resolver seus problemas seculares, mas eu vou dizer uma coisa para você. Suas situações seculares são resolvidas a partir do momento que a sua vida espiritual é acertada diante de Deus. Este é o momento de você acertar. Fale com Deus. Se você quiser dobrar os seus joelhos, peça ao Senhor. Senhor, converta meu coração. Converta meu coração, Senhor. Eu não quero ser frio nem morno. Fala para Ele. Jesus, eu não quero adorar as obras feitas. Olha para as fontes de satisfações. Satisfação que a sua casa te dá, que seu carro te dá, que seu dinheiro te dá, que o seu poder aquisitivo te dá. Isso tudo é adoração. Isso tudo é adoração. A satisfação que a família te dá, que a religião te dá, isso tudo é adoração. Mas a adoração, ela pertence apenas a uma pessoa. A Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somente Ele. Quem sabe você chegou aqui nesta noite entristecido por alguma circunstância, alguma situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo é o único. É único. E Ele é aquele que pode realizar e fazer o que você precisa. Ame-o, sirva-o, adore-o. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto você vai continuar orando e falando com Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Fale com o Senhor. Diga para Ele. Me perdoa. Dai-nos mais do Teu Espírito Santo, Deus. Dai-nos mais do Teu Espírito Santo. Olha para o nosso coração, Deus. Olhe para nós, Senhor. Olhe para nós. Olhe para nós, Jesus. Olhe para nós, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Olhe para nós, Deus.
Tu és tudo que nós mais queremos. Tu és tudo que mais precisamos. Olhe para nós, Senhor. Olhe para nós. Livra-nos. Livra-nos da operação do erro. Livra-nos da ação dos anticristos. Livra-nos, Senhor. Livra a tua igreja amada. Livra a tua noiva. Livra, Senhor, livra. Livra, Senhor, livra. Ai, Babaxi. Ai, Babaxi. Ajuda-nos. São tempos difíceis. São tempos difíceis, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. 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 Ajuda-nos, Deus. Precisamos de ajuda. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Levante sua mão direita para o alto. Que poder do Espírito Santo de Deus haja em ti, ó eleita, amada igreja do Senhor Jesus. Que o amor por Jesus possa aumentar, multiplicar. Que o governo dele seja totalmente estabelecido. E que toda honra, toda dedicação e toda adoração sejam apenas para Ele. Que o Senhor te guarde e te livre de toda a força e domínio do anticristo, do espírito do erro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão que está perto de você.